vamos lá dar continuidade, né, a entender melhor, expandir melhor, deixa eu me enquadrar melhor aqui, expandir melhor a nossa consciência sobre o mais poderoso, mais importante arquétipo aí que rege a nossa vida, né, que ninguém escapa desse arquétipo, ninguém consegue não ser influenciado pelo arco de poder desse arquétipo, que é o arquétipo Terra, né? E como eu falei na aula anterior sobre o arquétipo Terra, aqui é um arquétipo de plantação e colheita. Entre a plantação e a colheita, existe um outro fato, que é a nutrição. Também no arquétipo Terra, aqui tudo que está aqui caminha para uma coisa chamada maturidade, né? Tudo que está aqui é para amadurecer. O exemplo, né, que quando assim, uma mulher engravida, por exemplo, né? Quando uma mulher engravida, o bebê, ele precisa de 9 meses para amadurecer e depois nascer, né? Então, isso é o quê? Isso é a frequência do arquétipo Terra. Se um bebê nascer antes de 9 meses, ele vai ter problemas de saúde porque ele não estava maduro o suficiente para respirar no arquétipo Terra, né? Então, é importante a gente entender que dentro do arquétipo Terra, a nossa principal função é amadurecer. O nosso principal objetivo no arquétipo Terra é amadurecer. E nós amadurecemos através das nossas plantações, das nossas escolhas, através daquilo que a gente nutre e através, naturalmente, daquilo que a gente colhe, né? Um outro ponto importante sobre o arquétipo Terra é a capacidade de criação. A Terra é um planeta criativo, a Terra é um planeta abundante, a Terra é um planeta que tem várias fontes de nutrição para o nosso corpo, né? A Terra é um planeta enorme. Aqui no Brasil a gente tem um tipo de nutrição, um tipo de alimentação. Porém, lá na Noruega, eles têm outro tipo de nutrição, né? Então, assim, para cada parte do mundo existe uma nutrição adequada para aquele clima, para aquela cultura, para aquelas pessoas. Na prática, significa que a Terra é criativa. E como um planeta criativo, como um arquétipo de criatividade. E aqui eu quero que vocês entendam, gente. Nós somos feitos desse arquétipo de criatividade. Nós temos o potencial de criar como a nossa Mãe Terra. Nós podemos criar não apenas filhos, mas nós podemos criar projetos, podemos criar empresas, podemos criar negócios, podemos criar ONGs, podemos criar infinitas possibilidades para você criar. Você pode criar muitas e muitas coisas no arquétipo Terra. Aqui você tem frequência, tem alinhamento energético, tem apoio energético para exercer a sua potência de criatividade, porque nós somos feitos do arquétipo Terra. O nosso corpo tem o componente, a composição terrena, né? Então, a composição terrena alinhada ao espírito de criação, que é o todo, isso nos dá essa potência enorme de conseguir criar, né? E nós criamos através das nossas escolhas. Então, com essa consciência de que nós somos terra, nós devemos cada vez mais buscar nos assimilar com essa terra da qual somos feitas, exercendo a nossa potência de criação, de crescimento, de nutrição e de maturidade. Nós devemos compreender que tanto a terra confia em nós para cuidarmos de nós, à medida que ela nos permite viver com a sua nutrição, com seus alimentos, tanto o todo que também confia que nós vamos dar conta de cuidar de nós através das nossas escolhas, daquilo que a gente vai plantar, daquilo que a gente vai nutrir, daquilo que a gente vai regar, tá? Então, essa clareza precisa
isso precisa estar muito claro para nós, né? De que se eu estou passando por uma situação difícil na minha vida, será que eu estou exercendo a minha potência de criatividade da qual eu sou feita? Será que eu estou utilizando a minha potência de maturidade que este planeta me permite ter? Será que eu estou colocando na prática tudo aquilo que eu sei a respeito deste assunto para solucionar, né? Então, essas são perguntas que faz com que a gente aterre, faz com que a gente entenda que no planeta Terra, ele é um planeta de realidade. E a principal realidade desse planeta, conforme eu falei na aula anterior, é que aqui a gente colhe o que plantamos. Então, se eu não estou colhendo amor próprio, autoestima, um dia mais sereno, uma vida mais calma, se eu não estou colhendo relacionamentos familiares estáveis, será que de fato eu estou investindo nisso? Será que eu estou plantando nisso? Será que eu estou nutrindo isso, né? Porque se eu planto e estou nutrindo, as minhas chances de uma colheita são grandes, porque o arquétipo Terra me possibilita acolher aquilo que eu plantei, aquilo que eu nutri, tá? Então, é muito importante que a gente entenda a questão do amadurecimento do arquétipo Terra. No arquétipo Terra é pedido para que a gente amadureça. E para a maturidade existem as etapas, as escolhas, né? Nós passamos perrengue, principalmente nós mulheres, passamos perrengue quando saímos de casa mais cedo, sem ter sido a hora de você sair de casa, você por algum problema familiar, discussão, briga, acabou deixando a sua casa mais cedo sem estar na hora, então você acaba passando perrengue. Se você conhece uma pessoa e não passa pelas etapas de conhecer, de namorar, de noivar e casar, e pula direto para o casamento, você acaba passando perrengue. Se você pula etapas, se você é apressada, se você não permite, não entra no ciclo para as coisas amadurecer, não quer passar pelo fator tempo, não quer viver, se você quer pegar atalhos, né? Porque no planeta Terra nós podemos pegar atalhos, podemos sim, nós podemos mal conhecer uma pessoa e morar com ela, nós podemos muitas vezes ter filhos sem querer ter tido esses filhos, sem estar preparada, sem ter consciência do que significa ser mãe, sem ter consciência da realidade, porque uma coisa é aquilo que pensamos e a outra, muito diferente, é de fato a realidade como as coisas funcionam, né? Então, no arquétipo Terra, nós podemos pegar atalhos, sim, mas nós iremos colher perrengue, porque quem pega atalho vai colher perrengue. Se você saiu da casa dos seus pais muito cedo, por briga, por situações, seja lá quais forem, você vai perceber a sua vida com alguns perrengues, né? Se você mal conheceu uma pessoa, já foi morar com ela, não passou pela etapa de ficar, de namorar, de ver se tinham valores alinhados, se tinham pontos a ser melhorados, se havia espaço, flexibilidade para ajustes, se você for casar com essa pessoa, você vai passar perrengue, entende? Então, essa falta de alinhamento, essa desconexão da realidade do planeta Terra faz com que a gente queira passar por cima da frequência do arquétipo, com que a gente queira pegar atalhos para não se submeter ao arco de poder do arquétipo Terra. Isso nós podemos fazer? Podemos, mas iremos colher. Como diz a Bíblia, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, eu posso levar essa consciência de que tudo me convém para coisas grandes, como pular de um prédio, por exemplo. Eu posso pular de um prédio? Eu posso. Mas eu estou no arquétipo Terra, e aqui, se eu pular de um prédio, o meu corpo ele vai morrer. Eu vou perder a minha vida, né? Porque essa é a frequência do arquétipo Terra. E eu posso também trazer essa consciência
esse impacto que esse arquétipo tem para o meu dia a dia, para as minhas escolhas, para coisas pequenas, vamos colocar assim, né? Então, se eu estou colhendo uma família desestabilizada, se eu estou colhendo relacionamentos familiares instáveis, eu preciso começar a me atentar até que ponto eu estou buscando fazer diferente, porque como falei na aula anterior, gente, eu posso escolher novas sementes, porém isso não vai me tirar da responsabilidade de colher aquilo que eu plantei lá atrás. Então, tudo aquilo que eu plantei há 5 anos atrás, eu não deixo de colher, né? O que eu plantei há 6 meses atrás, eu não deixo de colher, porque essa é a realidade do arquétipo Terra, essa é a verdade sobre o arquétipo Terra. E não adianta pular, não adianta espernear, não adianta fingir que não tá vendo, não adianta deixar para fazer depois, não adianta. O arquétipo Terra é um arquétipo de realidade, é um arquétipo de verdade. E olha, gente, todas as vezes, sem exceção, que nós nos recusamos a enxergar a verdade, a trazer a verdade para perto, a aceitar a verdade, a colheita é uma só: sofrimento, perrengue e dor. Quando nós evitamos a verdade do arquétipo Terra, nós nos distanciamos do alinhamento energético desse arquétipo, nós nos desconectamos de tudo que ele tem de bom para nos oferecer e nós fatalmente vamos sofrer, né? É isso que acontece quando a gente se recusa a andar de acordo com a frequência arquetípica do arquétipo Terra, que é um arquétipo de realidade. Então, se eu estou dentro da maternidade, romantizando essa maternidade, achando que é tudo flores, eu estou me recusando a ver a verdade. Eu estou me recusando a lidar com a verdade. Eu estou colocando a verdade para distante de mim. E eu vou sofrer. Eu posso até sofrer daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. Mas eu vou acabar sofrendo, por quê? Porque eu estou plantando, através das minhas atitudes, dos meus comportamentos, uma semente de não querer enxergar a verdade. Então, eu vou colher isso no futuro de uma forma somada, de uma forma maior, por assim dizer, tá? Então, o arquétipo Terra exige de nós esse amadurecimento para lidarmos com a verdade. Enquanto somos crianças, é claro que a gente não vai lidar com a verdade, a gente não tem maturidade para isso, não tem cognição para entender algumas coisas, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente precisa entender que no arquétipo Terra, debaixo da frequência arquetípica do arquétipo Terra, eu e você resolvemos as nossas coisas. Eu e você temos que ter a responsabilidade de resolver a nossa vida a partir de nós mesmas, né? Quando nós temos essa responsabilidade, nós também temos o apoio desse principal arquétipo que nós estamos inseridas, que é o arquétipo Terra. À medida que eu consigo, que eu trago a verdade, a realidade para perto de mim e começo a lidar com ela, eu também começo a enxergar a solução para aquilo que está me maltratando, para aquilo que está me machucando, tá? Então, é muito importante essa clareza de que no arquétipo Terra, nós precisamos lidar com a verdade. E uma das verdades que nós lidamos diariamente, muitas vezes, é que muitas vezes eu passei 20 anos tolerando desrespeito, 20 anos tolerando maus tratos, 20 anos tolerando todo tipo de abuso, né? Às vezes até violência. E aí, às vezes eu quero, dentro de 6 meses, 1 ano, resolver toda aquela questão, né? Curar tudo aquilo. Esse tipo de ação, esse tipo de atitude tem alinhamento com a frequência arquetípica do arquétipo Terra? Não. Porque no arquétipo Terra existe o fator tempo. O tempo é para que a gente amadureça. O tempo é para que a gente cresça. O tempo é para que a gente aprenda. Então, quando eu não quero passar pelo fator tempo,
quando eu quero pegar atalhos, quando eu quero fugir da frequência arquetípica de harmonia do arquétipo terra, eu vou sofrer, porque eu não vou amadurecer. Então, se eu estou em um relacionamento, em vez de conhecer a pessoa, verificar o nosso alinhamento, tanto de valores quanto de princípios, e ver se nós combinamos, e eu ignoro tudo isso e vou direto morar com ela, dentro de uma relação de convivência dia a dia, o que vai acontecer? Eu vou passar perrengue, eu vou sofrer. Por quê? Porque eu estou passando por cima do alinhamento arquetípico do arquétipo terra. Eu estou passando por cima do alinhamento energético que esse arquétipo traz para nós, que é um alinhamento de realidade, é um alinhamento de verdade. A verdade é que eu preciso passar um tempo com uma determinada pessoa para conhecê-la melhor, para saber até que ponto ela combina ou não comigo, né? Eu preciso levar essa clareza também para os meus negócios, eu preciso levar essa clareza também para o meu profissional, para o meu trabalho, né? Então, se eu tenho um trabalho, se eu estou trabalhando e de repente eu quero ter os frutos de quem já está há 10 anos no mercado, eu estou ignorando a frequência arquetípica do arquétipo terra, né? Eu estou passando por cima, estou querendo pegar um atalho do que esse arquétipo tem para me oferecer, né? Então, fatalmente, eu vou passar perrengue. Então, todas as vezes que a gente se recusa a amadurecer, primeiro, o que faz com que, né? O que acompanha a recusa no amadurecimento? O desejo de desistir. Todas as vezes que nós não queremos amadurecer, pode perceber, quando eu não quero amadurecer numa determinada experiência, quanto mais eu sinto essa vontade, quanto mais eu desejo não amadurecer, mais desejo eu tenho de desistir. Quem se recusa a amadurecer, vive desistindo. Desiste de tudo. Desiste dos seus sonhos, desiste dos seus negócios, desiste da sua família, desiste do seu casamento, desiste dos seus relacionamentos, desiste. Porque quando eu não amadureço, o próximo passo é desistir. Todo aquele que não quer amadurecer, ele nutre constantemente um desejo de desistir daquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele fica indeciso. Ele não nutre aquilo que ele se comprometeu a nutrir. E a terra, dentro do arquétipo terra, na frequência arquetípica do arquétipo terra, eu preciso plantar, eu preciso nutrir para que depois eu venha a colher, né? Então, quem não quer nutrir, quem só quer plantar e ir direto para a colheita, passa por esse ciclo de querer desistir. E quem deseja desistir o tempo todo dos compromissos que assumiu, não entrega o seu potencial máximo. E quem não entrega o seu potencial máximo no arquétipo terra, não amadurece. Tá sempre ali, oscilando, porque a terra exige que nós venhamos a entregar, porque essa é a frequência da terra. A terra entrega o seu potencial máximo através das árvores, por exemplo, né? Então, uma árvore, quando o fruto ele tá maduro, ele vai cair do pé, ele não vai ficar ali, né? E a frequência, o que ocorre quando uma árvore tem frutos, é que ele vai amadurecer, ele vai crescer até amadurecer, né? Então, dentro da natureza, a gente não observa resistência, mas nós, enquanto arquétipo terra, corpos de terra, né? A gente, por conta desse diferencial que foi o fato do todo ter soprado em nós o seu espírito, e ter dado para nós um certo livre-arbítrio, a gente vive querendo resistir. Muitas vezes a gente resiste mesmo àquilo que a gente se propôs a fazer, né? Eu posso resistir a amadurecer, eu posso resistir a compreender,
E um outro ponto que acontece muito é a resistência em soltar os ciclos. Tudo que está no arquétipo terra tem um tempo de duração, né? Muitas vezes nós ignoramos o tempo de duração das coisas. O tempo de duração das coisas não é sobre mim, não é sobre você, é sobre a terra. Na terra tudo tem validade, tudo tem um tempo. Nações subiram, nações desceram, países se sobressaíram, países se diminuíram e quebraram, cidades estiveram no topo da evolução, agora são só ruínas. É sobre mim? É sobre você? Não, é sobre a frequência arquetípica do arquétipo terra. No arquétipo da terra, tudo tem um tempo de duração. Isso não é pessoal, isso não é sobre a sua vida, não é sobre a minha vida, é sobre o funcionamento do arquétipo terra. Nós estamos aqui não apenas como parte, como quem está morando aqui, como quem está vivendo a experiência aqui, mas nós também somos feitos desta matéria, desta composição terrena. Então, nós também estamos sujeitos à questão da durabilidade das coisas, né? Então, no arquétipo terra, existe a questão da maturidade, de você crescer, amadurecer e depois precisa soltar. Então, o que acontece muitas vezes? Por que muitas vezes a nossa vida se torna muito difícil? Porque muitas vezes, dentro da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio, a gente quer segurar o que já acabou. A gente quer continuar com o que não tem mais benefício, né? Porque, olha, a nutrição que a Terra nos ensina, como que as coisas são nutridas aqui. Se não está nutrindo, está apodrecendo. Se não está vivo, está morto, né? E aquilo que está morto precisa tomar um outro destino. Isso acontece, né, no arquétipo terra através daquilo que a gente come. Então, quando eu trago um alimento para minha boca, ele tá bom, ele tá ótimo. Quando eu trago ele para minha boca, ele tem a potência de nutrir o meu corpo, mas depois ele vai virar, vai chegar o momento que eu tenho que colocar para fora. Por quê? Porque se esse alimento que não nutre mais, que meu corpo já extraiu tudo que precisava e já não tem mais nada para tirar daquilo, o próximo passo é colocar para fora, né? Então, muitas vezes tem coisas e pessoas em nossas vidas que já nos ensinaram tudo que deveria, que já nos deram a oportunidade de crescer, de melhorar, porém a gente quer continuar mantendo o que não acrescenta mais. E aí o que não acrescenta mais é impressionante. O que não nutre está apodrecendo. Então, olha para a sua vida. O que poderia estar apodrecendo a sua vida nesse momento? O que poderia não mais estar sendo fonte de nutrição para você? É o seu trabalho? É o seu casamento? É as suas amizades? É a cidade em que você mora? O que não mais está sendo nutrição para você? Porque tudo aquilo que não nutre mais está nos apodrecendo. Então, tem relacionamentos que não está mais nutrindo. Por quê? Porque o objetivo de um relacionamento é trazer alegria, é trazer paz, é trazer aconchego, é trazer acolhimento. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo o oposto, que estão vivendo a parte podre, aquilo que já não nutre, não está nutrindo, que precisa soltar, que assim como um cocô que já está na hora de soltar, que já está na hora de ir embora, e que se você insistir em continuar com aquilo dentro de você, você vai passar por desconforto, você vai passar pelo mal-estar horrível. Tem muitas pessoas dentro de relacionamentos fracassados, falidos, que já acabaram e estão ali segurando. Ou seja, são pessoas que querem passar por cima da frequência arquetípica do arquétipo terra. Não é possível passar, porque se você tentar pegar atalhos no arquétipo terra, a colheita não vai ser o que você gostaria, né? Você e eu, todas as vezes que a gente pega um atalho, todas as vezes que a gente tem pressa, todas as vezes que a gente vai com muita sede ao pote, né? Tem muitos ditados sobre isso: o apressado come cru, quem vai com muita sede ao pote. Todas as vezes que a gente quer passar por cima da frequência arquetípica do arquétipo terra, a gente acaba, vamos dizer, se dando mal. A gente acaba colhendo
algo ruim, colhendo aquilo que nós não gostamos, né? É porque a Terra é ruim? Não. Esta é a frequência dela, não é pessoal, é porque é assim que as coisas funcionam aqui, tá? Então, é muito importante que a gente compreenda que na Terra é isso que acontece, né? Então, a partir de agora, eu quero que você fique aí um pouco mais atenta, né? Sobre essa questão de você começar a se posicionar de acordo com a frequência do arquétipo. Não adianta a gente querer passar por cima da frequência arquetípica do arquétipo Terra, porque provavelmente não vai ser bom para nós, né? Então, todas as vezes que nós passamos por cima da frequência arquetípica do arquétipo Terra, a gente vai colher desespero, a gente vai colher vícios, a gente vai colher todo tipo de coisa ruim, né? Se eu beber, como já falei, se eu beber todos os dias, eu vou colher uma pessoa viciada. Se eu matar alguém, eu vou colher anos de cadeia, né? Então, assim, aqui no arquétipo Terra, a minha liberdade é na hora da minha plantação, na hora das minhas escolhas, na hora que eu estou com a semente na mão. Porque tudo que se planta na Terra, nasce. Tudo que a gente planta, nutre, e você fica cuidando daquilo ali através da sua atenção, né? Porque nós cuidamos das coisas nós nutrimos as coisas através da nossa atenção. Então, tudo aquilo, por exemplo, se eu não gosto de relacionamentos violentos, porém eu dou atenção para a violência, eu estou nutrindo a violência na minha vida. Se eu não gosto de uma vida estressada, porém eu estou de alguma maneira me expondo ao estresse, nem que seja de outras pessoas, observando a vida de outras pessoas, eu estou nutrindo o estresse na minha vida. A diferença que é a questão dos graus, né? No arquétipo Terra existe a questão dos graus também, né? Então, por exemplo, se eu estou nutrindo um relacionamento violento, eu tenho um grau de colheita de violência, de efeitos da violência na minha vida. Se eu estou nutrindo apenas assistir um jornal violento, eu tenho um grau de colheita, né? Então, na Terra, as coisas acontecem de acordo com o tamanho da atenção, com o tamanho do espaço, com o tamanho daquilo que você dá, né? Aquilo que você dá. Qual que é o tamanho do espaço que você dá para sua serenidade, para sua paz, para o seu feminino, né? Muitas mulheres reclamam que não estão conectadas com o feminino. E o que faz com que nós mulheres tanto venhamos a nos desconectar do feminino é essa falta de reconhecimento de como o planeta funciona, porque nós estamos posicionadas numa energia feminina. Então, tudo que é plantado em nossas vidas vai gerar uma colheita. Então, se é plantado na minha vida o distanciamento, a falta de querer lidar com a verdade, a falta de querer lidar com a realidade, eu vou colher o que em mim? Uma pessoa infantilizada, uma pessoa romantizada, uma pessoa que vive romantizando tudo. Eu vou romantizar relacionamentos, vou romantizar a maternidade, vou romantizar um negócio, por exemplo, né? Então, quando eu me afasto da verdade, quando eu me desconecto do arquétipo Terra, quando eu desconecto da minha mãe Terra, dessa forma, através dos meus comportamentos, buscando atalhos, buscando formas de burlar o sistema, né? Existe essa coisa aqui do burlar o sistema. Então, quando eu quero burlar o sistema, eu posso até tentar burlar o sistema, mas isso não significa que eu não vá colher isso depois. Eu posso retardar esta colheita, mas eu vou colher, né? Quando se fala de sistema, quando se fala da vida na Terra, né? Tem pessoas que estão burlando o sistema, roubando, fazendo um monte de coisa, mas elas irão colher. A sua geração, sua família irá colher, a sua geração, a sua personalidade, a maneira com que ela viveu, ela tá deixando um legado, né, de roubo, ela tá deixando ali uma plantação. E aí até mesmo a outra geração, aqueles que vierem depois, vão colher, né? Então, assim, a Terra
ela funciona de uma forma muito harmoniosa. Quando cada um assume o seu papel de acordo com o seu ciclo, com sua consciência, com a sua maturidade, tudo tem a potência de andar muito bem. Mas quando as pessoas não fazem assim, quando eu e você não assumimos o nosso posicionamento, não buscamos por maturidade, não buscamos crescimento, o que vai acontecer? Nós iremos colher. Porque na terra você pode escolher o que plantar, mas não pode se opor à sua colheita. Ela é sua e você e eu teremos que colher. Na hora que chegar o momento, a gente tem que colher, porque a colheita é obrigatória, né? Não adianta fugir, não adianta querer burlar o sistema, não adianta querer achar que não vai ser punido, porque vai, né? O universo não trabalha com vítimas. No arquétipo terra, ele não trabalha com vitimismo, trabalha com plantação e colheita, com nutrição, com maturidade, com escolhas, com potências de crescimento. Então a terra, ela dá para nós tudo isso. Nós é que temos que saber, né, até onde ir, o que fazer, né? Então isso é para que a gente venha a amadurecer sobre o que é estar encarnada no arquétipo terra, o que significa estar aqui, quais são as nossas responsabilidades, quais são os nossos limites, quais são o nosso posicionamento, como a gente deve se posicionar nesse arquétipo terra, tá? Para que a gente possa ter uma experiência menos turbulenta, porque quanto mais eu quero burlar o sistema, mais turbulenta será a minha vida terrena, tá? Até rimou, né? Eu vivo fazendo isso, rimando as coisas, tá? Então, deixa eu ver o que mais que eu coloquei para vocês. Deixa eu ver aqui, temos um esboço aqui para me guiar, para não perder a linha de raciocínio, tá? Então, assim, falando sobre a questão da plantação, né? Se eu quiser comer chocolate todo dia, eu posso comer chocolate todo dia, mas o que vai acontecer? Eu vou colher um corpo totalmente obeso. Se eu quiser usar droga todo dia, eu posso, mas o que vai acontecer? Eu vou colher uma pessoa viciada. Se eu quiser, né, beber todo dia, eu posso, mas eu vou colher, porque não é porque é pessoal, é porque você, coitadinha dela, coitadinho dele, pobrezinho, coitadinho, não é sobre isso. É sobre plantação e colheita. Se você plantar, você vai colher. Então, eu tenho reforçado essa questão bastante, né? Porque eu posso até me arrepender da minha última plantação, mas isso não significa que eu não vou colher os frutos que ela me gerou. Eu posso, através dessa consciência, desse arrependimento, repensar as minhas escolhas, repensar as minhas atitudes, repensar as minhas sementes, escolher outras sementes e fazer uma nova plantação. Isso tudo ainda enquanto eu estou colhendo os frutos da minha plantação anterior de 1 ano, 2 anos atrás, tá? Então, que a gente possa ter essa consciência de que tudo, absolutamente tudo que plantamos na terra tem ali um potencial de colheita. E o principal motivo do porquê a gente precisa se conscientizar de como a terra funciona é para que a gente possa ter uma vida menos turbulenta, menos difícil, menos desafiadora, né? Então, assim, eu trabalho com arquétipos. Quem me conhece do YouTube sabe que eu tenho lá 2 canais sobre arquétipos, produzindo conteúdo a respeito. Ou melhor, eu até me engasguei, a respeito de arquétipos. Porém, dentro dos meus primeiros vídeos, eu falei sozinha. Os meus vídeos tinham 2 visualizações, o meu canal tinha 0 inscrito, né? E até engraçado, né? Porque quanto mais a gente amadurece, mais a gente se torna consciente de que existe etapa, existe ciclos. E quanto mais consciente eu estou de como as coisas acontecem no arquétipo terra, menos turbulentas são as minhas experiências, menos ansiosa eu fico pelo meu fruto, menos ansiosa eu fico
para a hora da colheita, né? Porque a gente muitas vezes, sem consciência, quando eu não tenho consciência, eu não desenvolvo a maturidade, né? Então, assim, o arquétipo terra é um arquétipo onde aqueles que estão dormindo passam muito perrengue. E eu já fui essa pessoa que esteve dormindo no arquétipo terra, inconsciente das minhas escolhas, inconsciente da influência que o arquétipo tinha sobre mim. Eu já fui aquela que fui muito apressada, que tive filhos sem estar na hora, que meu último relacionamento eu não passei por todas as etapas, eu não namorei, eu não noivei, foi um relacionamento rápido e eu fui direto para junto, então foi um relacionamento turbulento, difícil, e isso me mostrou, né, essa realidade. A verdade é que hoje eu olho para essa relação e percebo que essa pessoa não tem alinhamento comigo e que também não há espaço para ajustar, né? Porque tem pessoas que não têm alinhamentos parecidos com o da gente, mas tem abertura, tem espaço para fazer ajuste, para inserir mais coisas, né? Então, quando a gente se recusa a lidar com a verdade, a lidar com a realidade, a gente passa muito por essas questões, tá? Então, são coisas que a gente precisa compreender a partir de agora, tá? Então, no arquétipo terra, nosso principal trabalho dentro desse arquétipo é amadurecer. Nosso principal trabalho no arquétipo terra é atingir a maturidade. E aqui a gente não tá falando de uma maturidade apenas física, apenas da carne, mas uma maturidade da nossa parte espiritual, da nossa parte mental, da nossa parte psíquica, né? A nossa massa, a nossa energia psíquica, ela precisa passar pelo amadurecimento também, para que o nosso corpo viva as experiências com menos turbulência, tá? Então, esse é um arquétipo, como já falei, a Terra nos dá todas as ferramentas para que a gente saiba resolver os nossos próprios problemas com as próprias mãos, em vez de ficar reclamando, culpando, buscando culpados. A gente tem sim, através das nossas escolhas, da nossa plantação, todo o apoio desse maravilhoso arquétipo da nossa Mãe Terra para resolver os nossos problemas e para contribuir para que outras criaturas como nós também possam resolver, que é isso que eu estou fazendo aqui, né? Além de estar ali resolvendo os problemas da minha vida, eu estou aqui contribuindo com vocês para que vocês expandam a consciência de vocês e também entendam que vocês têm toda a composição, todos os ingredientes para resolver quaisquer problemas que vocês possam vir a ter, que vocês possam estar aí passando, tá? Pode ser problemas financeiros, problemas de autoestima, problemas de amor próprio, problemas de ansiedade, problemas de, enfim, todo e qualquer problema. Vocês têm a composição certa, os ingredientes certos para começar a resolver isso agora mesmo, ok? Para iniciar esse processo de resolver isso agora mesmo. Deixa eu ver o que mais. Quanto mais rápido a gente entender o funcionamento do arquétipo terra, menos turbulenta será a nossa vida, menos desafiadora será a nossa existência. Nós estamos aqui de passagem, eu e você estamos aqui de passagem. Iremos embora e a Terra irá continuar funcionando com a sua frequência, com o seu alinhamento energético, da mesma maneira, né? Então, somos nós que temos que nos curvar para a realidade do planeta Terra, somos nós que temos que nos curvar para a verdade desse arquétipo Terra, e não o contrário. Muitas vezes nós queremos viver, querendo que outras pessoas, querendo que a Terra, tá, gente? Porque quando eu tô falando de Terra, que eu não tô falando apenas da Terra, eu estou falando de nós, pessoas, Terra, corpo. Desde o início da primeira aula eu tenho falado com vocês sobre essa questão, né, que fomos feitos da Terra. Então, muitas vezes eu quero que a Terra se curve para mim, a Terra se curve para mim na questão de um companheiro, por exemplo. Eu quero que ele se curve para mim, para que ele torne a minha vida mais fácil. Eu quero que um filho se curve para mim, eu quero que a Terra se curve para mim. A Terra que está apresentada para mim num corpo de um outro ser humano, e eu quero que ela se curve para mim, eu quero que ele mude. Então, quando eu quero que o outro mude,
para que a minha vida se torne melhor, eu estou ali querendo, exigindo que a terra se curve para mim. Mas ela não irá se curvar para mim, porque eu sou apenas uma parte dela. Eu não sou ela por inteira. A terra existe sem nós, nós somos apenas uma parte desta terra. Ela é muito, muito, muito mais poderosa do que essa parte dela, né? Que somos nós, seres humanos, né? A natureza, o mar, os rios, as águas, as matas, florestas, são partes terrenas extremamente poderosas, que se quiserem, podem destruir nós, pode nos destruir como humanos, né? Como humanidade muito, muito rápido, tá? Então, tenha essa consciência de não, a partir de agora, não mais buscar, querer, exigir que a terra se curve para você, porque ela não vai se curvar para você. As pessoas não têm que se curvar para você, porque eu e você temos a composição perfeita para resolver todos os nossos problemas. Às vezes, resolver o meu problema com relação as coisas que eu estou passando, tem a ver com essa coisa do fechar o ciclo, de soltar, de encontrar na terra esta inspiração do soltar, que quando um fruto está maduro, a árvore não segura, ela não fica segurando, ela solta o fruto, ele vai para o chão e ali ele tem a potência de nutrir e se multiplicar, né? Nutrir corpos de pessoas, de animais e continuar se multiplicando. Essa semente, ela vai cair na terra, ela vai virar uma árvore, uma outra árvore, tá? Então, que a gente possa nos assemelhar à nossa mãe terra e trazer para nossa vida essa questão do soltar, que nós temos que aprender a soltar, temos que nos assemelhar à terra no sentido de ir soltando aquilo que não serve mais, para evitar o quê? O apodrecimento dessas coisas em nossas vidas, tá? Mari, o arquétipo terra tem sombra, nós vimos tanta coisa boa, né? Nós vimos a questão de você poder resolver tudo que você precisa, nós vimos tanto, a terra tem tanta luz, né? Tem a questão dos frutos, ela tem tudo, ela... Se nossa mãe terrena nos abandonar, a terra nunca vai deixar de produzir, né? Uma pessoa que está perdida na mata, ela vai encontrar ali frutos, né? Quantas e quantas pessoas não passaram por isso, de estar perdidas e dentro da mata, dentro da floresta, elas encontraram nutrição através dos frutos. Então, a terra, ela tem muita luz. O arquétipo terra, nossa mãe terra, ela tem muita luz, ela tem muito a nos oferecer, ela tem muita coisa a agregar para nós, para nossa vida. Mas o arquétipo terra tem sombra? Mas é claro que sim. Nós estamos em um planeta dual. Eu costumo dizer, gente, que a dualidade não fui eu que criei. As sombras não somos nós que criamos, tá? As sombras é uma criação do todo. Então, muitas vezes, nós rejeitamos a sombra do outro, rejeitamos a sombra das coisas, rejeitamos a sombra de tudo. E com essa atitude, o que nós estamos fazendo? Nós estamos rejeitando o todo, nós estamos rejeitando Deus, né? Então, a sombra da terra não fui eu que criei, e não, sabe, não é obra minha e nem sua. A sombra é obra do todo. Foi o todo que criou a terra, porque a dualidade terrena, ela é uma criação divina. O sol, a lua, o dia, a noite, o yin, o yang, o masculino, o feminino, o bem e o mal são criações do todo. Não são criações humanas, tá? Que fique claro, quando a gente se aprofunda um pouco mais, a gente percebe isso. Qual que é a sombra do arquétipo terra? Qual que é a principal sombra do arquétipo terra? 2 segundos para você pensar. A principal sombra do arquétipo terra é o apego. No arquétipo terra, nós desenvolvemos um apego pelas pessoas, pelas coisas, pelas nossas versões antigas, pelos nossos filhos, pelas nossas relações. Então, aqui na Terra, o apego, ele é a principal sombra a qual nós temos que transmutar. A nossa principal responsabilidade no arquétipo terra é alcançar a maturidade suficiente
para aprender a transmutar as sombras, tá? Porque aqui ninguém escapa da sombra do apego. Muitas vezes a gente sofre muito por estar apegada a pessoas do passado, por estar apegada a quem éramos antigamente. Nós sofremos por não querer que pessoas da nossa família nos vejam sendo pessoas diferentes, porque nós acreditamos que aquela impressão que ela tem de nós deve permanecer, e isso é apego. Tá? Muitas vezes nós sofremos porque estamos morando numa cidade, e isso acontece bastante, né? Às vezes a gente está morando em um bairro em que as pessoas, nossos vizinhos, são pessoas fofoqueiras, são pessoas maldosas, são pessoas curiosas, e aquilo não nos faz bem. Mas por estarmos presa na sombra do apego terreno, a gente se recusa a mudar de bairro, a gente se recusa a mudar de cidade, a gente se recusa a mudar de estado. Por quê? Porque a sombra terrena, ela está nos dominando, ela está exercendo toda a sua potência, todo o seu poder sobre nós. E isso nos enfraquece a nossa luz e faz com que a gente permaneça no mesmo lugar, enraizada como se fosse uma árvore, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo achando muito ruim, tá? Então, o apego, ele é possível nós vermos o apego expresso nas mães, né? As mães são aí a principal fonte de apego que existe na Terra, porque muitas mães são apegadas aos seus filhos a ponto de não querer que eles cresçam, a ponto de não respeitar os ciclos que eles vivem. Muitas mães não querem que os filhos se casem, não querem que eles vão embora, não querem que eles possam ir para outro país, não querem vê-los diferente. Muitas mães não querem um filho mais forte, um filho homem malhado, um filho homem bonito, um filho homem bem posicionado, porque ela está apegada à imagem do filhinho da mamãe, aquele filho mais magro, mais comendo as massas, né? Então ela fica apegada àquela imagem, àquela versão do filho dela, e com isso ela dificulta o novo posicionamento desse filho, ela dificulta o crescimento, ela às vezes dificulta o acesso à academia desse filho, ela dificulta um novo posicionamento. Por quê? Porque ela está sobre o domínio, ela está debaixo do domínio da sombra terrena. Então, os grandes mestres que estiveram no mundo, eles conseguiram transmutar essa questão da sombra, eles conseguiram vencer a sombra quando eles demonstraram na prática que não eram apegados a pessoas, a suas versões antigas, e muito menos a própria terra em si, né? Que eram pessoas que sabiam ali soltar, tá? Então, o principal, assim, a coisa mais difícil que acontece quando nós não nos damos conta da sombra da Terra e o poder que ela tem sobre nós, é a nossa limitação de movimento, porque o apego, ele não permite o movimento. Quando eu estou apegada, eu não consigo me movimentar, as minhas pernas ficam, né, como se diz, piada, como que eu vou explicar isso? Lá na minha terra, no Maranhão, onde eu nasci, quando você queria que um animal, por exemplo, o animal trabalhava o dia todo na roça com você, o cavalo, por exemplo, né? Então, quando a pessoa, o dono do cavalo, queria que ele não fosse muito longe, o que ele fazia? Ele colocava uma piada, eu acho que peiada. Ai, não tô lembrando o nome direito. Mas o que era isso na prática? Era uma corda na perna do cavalo, nas patas dianteiras dele, de trás, para evitar que ele corresse, para evitar que ele fosse muito longe. E aí este cavalo, ele continua comendo ali por perto, ele solta o cavalo, soltava-se o cavalo, né? Minha família soltava o cavalo, mas ele não ia muito longe. Por quê? Porque ele estava piado, falava cavalo piado, né? Que era, ele estava com aquela corda nas patas dianteiras, que dava um certo espaço, ele não ficava imobilizado, porém ele ficava limitado, ele não podia ir embora, ele tinha apenas ali um terreno muito pequeno para que ele pudesse explorar, para que ele pudesse se limitar. Então você consegue perceber
que o apego, ele é uma coisa muito difícil para nós. Quando eu estou apegada, eu não cresço, eu não amadureço, eu não contribuo. Quando eu estou muito apegada, além de estar submersa à sombra do arquétipo terra, eu não consigo viver o meu potencial máximo, né? Porque, como falei com vocês, um cavalo tem a potência de correr, ir muito longe, correr bastante, muito mais do que um homem. Mas quando ele está piado, cavalo piado, ele tá solto, ele tem a sensação de que ele tá solto, porém, ele tá limitado. Ele só pode ir até um certo lugar, porque ele não tem toda a agilidade que ele teria se ele não tivesse com aquele negócio nas patas dianteiras. Então, o apego, ele funciona para nós dessa forma. Quando você está apegada a pessoas, situações e lugares, você tá piada. Você pensa que tá solta, mas não tá. Você vai até um certo lugar, mas não consegue avançar e ir para mais longe, porque você tá piada, porque eu estive piada. Então, assim, essa principal sombra da Terra, que nós não escapamos, né? Todas nós, eu e você, enfim, todo mundo está debaixo dessa sombra. Agora, o quanto que ela pode ser potente em nossas vidas, depende da nossa maturidade. Se eu não amadureci, se eu não entrei no alinhamento energético do arquétipo terra e exerci uma maturidade, quanto menos maturidade, mais piada eu fico. Ou seja, mais presa eu fico a pessoas, lugares e situações, tá? Então, a partir de agora, eu quero muito que você pegue toda essa energia, todo esse conhecimento, todos esses esclarecimentos do arquétipo terra e coloque isso na sua vida. Eu não quero você desconstruída, você desconstruído, apegado nem a mim e nem a ninguém, né? Eu quero que você entenda que você é livre para ir e vir. E que liberdade é uma escolha que deve ser plantada, nutrida, para depois ser colhida, tá? Que antes da sua colheita existe a nutrição. Se você não nutrir a sua liberdade através do autodesenvolvimento, do autoconhecimento e principalmente através da prática, de colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui, não será minha responsabilidade se você não conseguir se distanciar da sua realidade agora, tá? Não será minha responsabilidade se você não conseguir ir muito longe, vamos colocar assim, tá bom? Então, no arquétipo terra, tanto o todo como a nossa mãe terra, olha para nós como adultos, como capazes de ir aonde a gente deseja ir. Temos o apoio para fazer isso, temos a escolha, tá? Porém, a gente precisa se tornar consciente, né? Entender que a nutrição não basta plantar, é preciso nutrir. É a nutrição que gera o amadurecimento do fruto. Se você não nutrir a sua planta, você não terá um fruto maduro, você não irá conseguir desfrutar, apreciar a delícia que é um fruto maduro, um morango maduro, uma manga madura, um mamão maduro. Então, quem não tem, quem não consegue, quem não nutre, né? Dando o exemplo da natureza, se o dono do campo não nutrir, se ele apenas plantar o morango, a gente nunca jamais vai ter um morango maduro para comer. Porque antes de apreciar o fruto, a gente passa pela etapa da nutrição, tá bom? Então, eu já falei sobre a questão do apodrecimento, né? Que na Terra você precisa ter essa consciência, no arquétipo Terra, eu e você precisamos ter essa consciência de que aqui tudo apodrece, tá? Árvores caem, apodrece e morre. O nosso corpo vai morrer, vai apodrecer né, vai virar ali matéria orgânica, tudo aqui apodrece, tá? E que é preciso você ter a consciência no seu dia a dia de quais relações estão mortas na sua vida, quais coisas já morreram na sua vida, né? E que a maturidade, o reconhecimento da maturidade, de que a gente precisa amadurecer, é um fator importante para o tamanho da nossa colheita, né? A Coca-Cola, quando ela foi lançada, ela não foi o estouro que é hoje. Porém, a não desistência do dono dela fez com que ela se tornasse a maior empresa de refrigerante que existe no mundo, a mais conhecida, né?
Então, assim, uma pessoa que eu gosto muito, que é a Elaine Orives, quando ela lançou o primeiro Olo Cocriação, ela vendeu apenas um olo, tá? Mas hoje a Elaine faz milhões nas primeiras 2 horas de lançamento. Então, o que isso me diz? Que a maturidade, a não desistência, o reconhecimento de como é que as coisas funcionam no arquétipo Terra, faz com que a gente não queira desistir, faz com que a gente continue crescendo, continue evoluindo, continue expandindo, continue melhorando. E à medida que essa melhora acontece, a gente vai colher, a gente vai poder desfrutar do fruto, que é aquilo que a gente quer, né? Nós somos movidas pelo fruto, mas precisamos entender que estamos limitada pelo arquétipo Terra. O arquétipo Terra limita o nosso acesso ao fruto com o objetivo de que entre a plantação e a colheita nós possamos trazer para nossa vida, desenvolver para nossa vida um ingrediente extremamente importante, que é o amadurecimento. Tanto um amadurecimento mental, psicológico, como um amadurecimento espiritual, para que a gente possa evoluir como espírito, evoluir como criatura de Deus, né? Então, a partir de agora, que a gente possa entender que tudo aquilo que nós queremos colher na nossa vida precisa estar alinhado não só com as sementes, mas com a nutrição, com a escolha, né? Então, pensa aí, o que você deseja colher está sendo nutrido no seu dia a dia? Maria, eu desejo colher amor próprio, autoestima, eu desejo colher um bom relacionamento com a minha família, com os meus filhos. Você está nutrindo isso no seu dia a dia através de seguir bons mentores, através de bons conselhos? Você está buscando por bom conselho por pessoas que já têm o que você deseja colher, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Eu quero ser uma pessoa espiritualizada. Quantos mentores de espiritualidade eu sigo na minha vida, né? Então, essa consciência de que no arquétipo Terra não basta plantar, é preciso nutrir para colher, né? E o nosso principal, o que a gente mais precisa no arquétipo Terra é amadurecer. Precisamos amadurecer, precisamos sair do ciclo da infantilidade, precisamos parar de nos comportar como criança. Nós não somos mais criança, nós podemos resolver todo e qualquer perrengue que a gente tiver na nossa vida, porque no arquétipo Terra nós podemos escolher novas sementes a partir de uma decisão. Nós podemos colher novos frutos a partir de uma nutrição. Nós podemos chegar em outro lugar a partir do movimento. Então, movimente-se desconstruída, movimente-se desconstruído. É o movimento que vai garantir o seu crescimento. Sem movimento não há crescimento, tá? Então, no arquétipo Terra, tudo se movimenta. As estações se movimentam e são trocadas o tempo todo. A lua se movimenta através do encher e do minguar, do esvaziar. Então, vai chegar momentos na sua vida em que você precisa esvaziar, precisa colocar para fora pessoas que estão apodrecendo a sua vida, precisa colocar para fora comportamentos, atitudes que estão apodrecendo a sua vida, que já deram tudo o que tinha que dar. E você precisa entrar nessa frequência arquetípica para poder colher frutos diferentes, tá? Então, o que eu realmente desejo que a partir de hoje, com essa clareza de como as coisas funcionam no arquétipo Terra, você não fique mais tão preso na sombra, na principal sombra desse arquétipo, que é o apego. Solte suas versões anteriores, né? No último ciclo, no último dia do desafio, nós fizemos um decreto onde nós nos comprometemos a soltar nossas versões anteriores. Então, solte todas as suas versões anteriores, solte tudo, para que você possa conseguir transmutar a principal sombra do arquétipo Terra, que é o apego. A partir de agora, vamos seguir aí o exemplo dos grandes mestres que já pisaram nesse planeta, não é verdade? Que conseguiram ultrapassar
transmutar a sombra do arquétipo terra, por terem uma vida desapegada e também por respeitar a frequência e os limites que esse arquétipo coloca para nós, tá bom? Eu espero que você realmente entenda tudo que eu falei aqui para vocês e que, se você não entender, assista essa aula várias vezes até você compreender isso na prática, que eu tenho certeza que essa chave ela vai virar e transformar a sua vida a partir de agora, tá bom? Gratidão, a gente se vê na próxima aula.